Nos laboratórios subterrâneos da Umbrella Corporation, a busca pelo poder sempre esteve acima da ética. O projeto do T-Vírus inicial não teve a intenção de criar monstros ou armas biológicas, mas com o experimento de trazer uma cura para doenças degenerativas e prolongar a vida humana. Mas isso saiu fora do controle. Pessoal, eu convido vocês para conhecer um pouquinho a história do T-Vírus. Por mais que seja uma ficção vinda dos games ou da telonas, mas também vou mencionar se caso esse vírus existisse, quais seriam as consequências no nosso mundo real. Então já peço que vocês se inscrevam no canal e deixem aquele like. O T-Vírus nasceu de uma mutação rara encontrada em uma planta africana. Essa planta possuía propriedades regenerativas únicas, capaz de reconstruir tecidos mortos em questão de horas. Os cientistas acreditaram que estavam diante do maior avanço médico da história. No entanto, logo descobriram que a regeneração vinha acompanhada de um preço terrível, perda total da consciência e fome insaciável. O vírus não apenas reanimava as células mortas, eles a modificava. Tecidos musculares se fortaleciam além dos limites humanos, ossos se tornavam mais resistentes e, em alguns casos, novas mutações imprevisíveis surgiam, criando criaturas deformadas. A Umbrella, vendo potencial nisso, mudou a direção do projeto, deixou de lado a ideia da cura e passou a desenvolver o vírus como uma arma biológica. O raciocínio era simples: um exército de soldados que não sentiam dor, não conheciam medo e podiam se regenerar rapidamente. Isso seria imbatível. Mas o que os executivos da corporação não previram foi o descontrole. Um único vazamento do T-Vírus foi o suficiente para transformar uma cidade inteira em um inferno. Pessoas comuns se tornaram zumbis em questão de horas. Animais mutaram em monstros predadores. E o caos se espalhou rápido demais para ser contido. No coração dessa tragédia, restava a pergunta que ecoava entre os sobreviventes: o T-Vírus foi criado para salvar a humanidade ou sempre foi destinado a destruí-la? Pessoal, depois desse resumão aí do T-Vírus, vamos saber mais ou menos como seria se ele existisse no mundo real. Veja comigo. Se o T-Vírus então existisse realmente no nosso mundo, vamos se dizer a era do T-Vírus, o primeiro mês após o surto foi marcado pelo colapso social. Cidades inteiras caíram em questão de dias. A infecção se espalhava por mordidas, fluidos corporais e até pelo ar, e algumas mutações. Hospitais incapazes de conter os primeiros contaminados se tornaram focos de propagação. Governos tentaram impor quarentenas, mas quando perceberam que estavam lidando com mortos que voltavam à vida, já era tarde demais. Aí começou, pessoal, a queda da civilização moderna. Energia, internet, transporte e comunicação global parariam de vez. As cidades se transformariam em cemitérios vivos, dominadas por hordas de infectados. As sobrevivências em pequenas comunidades, a humanidade voltaria a viver em grupos isolados, fortificados em regiões rurais ou montanhosas, longe dos grandes centros. O T-Vírus não pararia nos zumbis comuns. Rapidamente, mutações surgiriam, criaturas mais fortes, rápidas e inteligentes, tornando a sobrevivência ainda mais difícil. O conceito de lei e ordem desapareceria. Sobreviventes passariam a desconfiar uns dos outros, disputando recursos como água potável, alimento e armas. Alguns cientistas e militares, em desesperos, tentariam criar vacinas ou até híbridos controlados do vírus. Isso poderia gerar uma nova raça de humanos alterados, mais resistentes, mas não totalmente imunes. Já a natureza retomaria seu espaço. Florestas cobririam as cidades, animais se adaptariam ao vírus e novos predadores mutantes surgiriam. A população mundial cairia para menos de 1%. Apenas os mais predadores sobreviveriam, seja pela força, seja pela inteligência. A história humana se tornaria uma lenda. Em gerações futuras, os sobreviventes talvez nem lembrassem de computadores, aviões ou qualquer tipo de tecnologia. Apenas histórias sobre a queda humana seriam passadas adiante. E o mais assustador, mesmo que a humanidade encontrasse uma forma de se reorganizar, o T-Vírus não poderia ser completamente destruído.
ele se tornaria parte do ciclo natural da Terra, um fantasma biológico que sempre voltaria a assombrar. E aí, galerinha, curtiram esse conteúdo? Fiz especialmente para vocês, eu como fã da franquia do Resident Evil, achei interessante contar um pouquinho a história do T-Vírus. Se vocês gostaram e querem mais conteúdos como esse, deixa aí nos comentários. Lembre-se de compartilhar e deixar aquele like. Um forte abraço e até a próxima!